Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu quero falar sobre tempo de arrependimento. Como texto base, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que nos diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E em Lucas 5, 31 a 32 nos diz: respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mas o que é o arrependimento? É o ato de afastar-se do pecado, da desobediência e da rebeldia, voltando-se somente para Deus. É quando você resolve se afastar do pecado que tanto de perto nos rodeia e procura observar verdadeiramente a Deus. Procura-se chegar-se mais a Ele e arrepender-se daquilo que você fez de errado, pedir perdão daquilo que você errou. E em Mateus 9,13 nos diz: e depois de aprender o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. O arrependimento significa uma mudança de mentalidade. Como vemos em Gênesis 6, 6 e 7, que nos diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Um arrependimento de remorso por um comportamento passado, como vemos em Mateus 27,3. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos. O verdadeiro arrependimento envolve um ato de contrição divina pelo pecado, uma mudança de atitude tomando uma direção totalmente oposta. Esse tipo de arrependimento leva a uma mudança fundamental do relacionamento de uma pessoa com Deus. O verdadeiro arrependimento é daquela koinonia que vem do grego, que quer dizer uma mudança interior ou uma metamorfose, algo que começa no seu interior e é aparente no seu exterior. E eu te digo, é tempo de arrependimento, como vemos em Atos 17:30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. No passado, antes do pleno conhecimento de Deus, a raça humana, através de Jesus Cristo, deixou impune a ignorância humana, quando a sua pessoa, bem como a sua parte do pecado humano. Em Romanos 3,25 nos diz: ao qual Deus propôs como propiciação pela fé, no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Agora, com a plena e perfeita revelação de Deus através da vinda de Cristo, a palavra de Deus ordena a todos que se arrependam e creiam em Deus como seu Senhor e Salvador. Não haverá execução, pois Deus não tolerará os pecados de quem quer que seja. Como vemos em 2 Coríntios 5,17, que nos diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você tem esse arrependimento genuíno na sua vida, as coisas que outrora você praticava, já não são mais comuns em sua vida. Você já trilha um caminho diferente, você já vai para um rumo oposto do que vivia. Agora você não procura mais agradar as pessoas, mas você procura de todo o seu coração agradar a Deus. Você procura de todo o seu coração dar o seu melhor para Deus. E isso é importante em nossas vidas. Todos devem abandonar seus pecados ou serão condenados. O arrependimento está bem claro e é essencial à salvação, como vemos em Mateus 3,2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A ordem é: arrependei-vos. Em Mateus 4,17 nos diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O significado básico de arrependimento, metanoio, é voltar-se ao contrário, dar uma volta completa.
Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo, e através dele para Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e roga ao Senhor para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Atos 8, 22. E Atos 26, 18 nos diz: para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. E em 1 Pedro 2, 25, porque éreis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo. Importa em aceitar a Cristo não somente como o salvador da penalidade do pecado, mas também como o Senhor da nossa vida. Por conseguinte, o arrependimento envolve uma troca de senhores, do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e da sua palavra, como vemos em Atos 26, 18, que nos diz: para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Em Efésios 2, 2 nos diz: nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o primeiro aspecto que nós devemos observar é a decisão que nós temos que tomar de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo. E em segundo lugar, o arrependimento é uma decisão livre da parte de cada um de nós, possibilitada pela graça divina capacitadora que lhe é concedida quando ele ouve o Evangelho e nele crê. Como vemos em Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. O arrependimento é algo do nosso íntimo. Ninguém pode se arrepender por nós, ninguém pode nos obrigar a fazer isso. Isso tem que ser algo nosso, algo do nosso particular para com Deus. Porque ninguém pode fazer algo no meu lugar para Deus. Se eu quero que algo aconteça, é eu e Deus. Não tem como alguém intervir, alguém intermediar a minha relação entre eu e Deus, somente Jesus Cristo. Não tem como eu pensar que eu vou ser salvo porque alguém próximo de mim acredita em Deus, porque alguém próximo de mim se converteu, se arrependeu. Não, é algo particular, é algo de cada um de nós. Se nós queremos ter algo com Deus, nós temos que nos arrepender de todo o nosso coração, ter essa contrição do nosso coração, para que nos aproximemos verdadeiramente de Deus e consigamos alcançar esse arrependimento. Em terceiro lugar, a definição da fé salvífica como mera confiança em Cristo como Salvador. É totalmente inadequada ante a exigência do tipo de arrependimento feita por Cristo. Definir a fé salvífica sem incluir um rompimento total com o pecado é distorcer fatalmente o conceito bíblico da redenção. A fé que inclui o arrependimento é uma condição imutável para a salvação. Como vemos em Marcos 1,15, que nos diz: o tempo está cumprindo e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E Lucas 13, 3 ao 5 nos diz: não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes todos, de igual modo perecereis. Em Atos 2,38 nos diz: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Em Atos 11:21 e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. É interessante que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Como vemos em Romanos 2:4. Ou desprezas
tu as riquezas da tua benignidade, a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Em sua grande bondade, Deus retém o seu juízo, dando tempo às pessoas para que abandonem o pecado. É fácil abusarmos da paciência de Deus e buscarmos aprovação para os caminhos errados em que vivemos. A autocrítica é algo difícil, ainda mais penoso apresentarmos abertamente a Deus e permitir que Ele nos diga em que áreas da nossa vida precisamos mudar. Porém, como cristãos, devemos pedir ao Senhor que nos mostre os nossos pecados, que nos mostre os nossos erros, para que Ele nos possa perdoar e curar. Infelizmente, temos a tendência de admirar a paciência que o Senhor tem para com as outras pessoas. Em vez de nos humilharmos, reconhecermos como Ele tem sido paciente conosco, reconhecermos que às vezes nós abusamos dessa boa vontade. E hoje eu te digo, Jesus chama-nos ao arrependimento, como vemos em Lucas 5, 31 e 32. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico o que estão sãos, mas sim o que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os fariseus encobriram seus pecados com a respeitabilidade social. Passavam-se por bons praticando boas ações em público e apontando os pecados dos outros. Jesus dedicou seu tempo não a esses líderes religiosos orgulhosos e hipócritas, mas às pessoas que reconheciam os seus pecados e sabiam que não eram suficientemente boas para Deus. Para irmos a Deus devemos nos arrepender, mas para renunciarmos a nossos pecados devemos primeiramente reconhecê-los. O arrependimento é algo em 3 fases: arrependimento, conversão e salvação. Como vemos em Atos 26, 20, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios que se arrependem e se convertem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Eu quero ressaltar aqui, nos versículos ao qual já temos citado, o caso de Cornélios. Cornélios, ele era uma pessoa que admirava os cristãos, era uma pessoa que era piedosa, mas é interessante que, mesmo ele fazendo tudo isso, ele ainda não tinha se encontrado com Deus. Ele precisou que Pedro fosse até a sua casa falar mais desse Deus, e ele conheceu mais de Deus, e ele se converteu, foi batizado. Mas interessante que a salvação dele não veio simplesmente pelas obras, porque a fé sem obras é morta. A fé e as obras devem andar lado a lado. Por quê? O que adianta eu fazer muitas coisas boas, ajudar muita gente, mas se eu não tenho fé, se eu não creio na pessoa bendita de Jesus Cristo, tudo isso é vão, tudo isso não tem um embasamento, não tem algo digno que eu estou fazendo. E também não adianta eu falar que creio, mas eu não pratico isso. Isso não sai do papel, isso continua apenas na minha mente, dizer que eu creio, que eu sou assim, sou assado, mas eu não pratico isso. Paulo não pregava conforme fazem alguns, afirmando que a salvação consiste em apenas confiar em Cristo e na sua morte expiatória. Os apóstolos declaram que ninguém será salvo em Cristo, a não ser que se arrependam e se convertam a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Paulo vai citar que agora quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, como vemos em 2 Coríntios 5,17. Ou seja, ele está dizendo que agora você está andando de uma forma diferente, você está procurando ir ao contrário do que você ia, fazer algo totalmente diferente. O verdadeiro arrependimento se caracteriza pelo completo abandono do pecado. Os pecados como que são sepultados, e o resultado disso na vida diária do crente é a certeza do perdão, é a dedicação às boas obras que distingue um indivíduo verdadeiramente regenerado. Esse arrependimento verdadeiro, contudo, é algo impossível sem a atuação do Espírito de Deus. Sua igreja prega arrependimento de pecados? Como vemos em Lucas 24, 47, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Os discípulos somente deviam pregar o perdão dos pecados, juntamente com o arrependimento do pecador. O pregador que anuncia a salvação como uma simples crença, ou religião fácil, ou uma forma aceitação da salvação gratuita,
sem nenhum compromisso voluntário do pecador de obedecer a Cristo e a sua palavra, está pregando um falso evangelho. O verdadeiro arrependimento inclui o abandono do pecado, um elemento fundamental e imutável do verdadeiro evangelho neotestamentário, como vemos em Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você quer ter uma transformação na sua vida, se você quer ter a sua vida mudada, o primeiro passo é se arrepender, é se voltar verdadeiramente para a presença de Deus, é você querer cada vez mais se aproximar da presença de Deus. Eu tenho certeza, eu tenho fé, eu creio que algo vai acontecer na sua vida. Você não vai continuar sendo o mesmo. Você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida, porque você tomou uma posição na presença de Deus. Você se abriu para Deus, se humilhou e reconheceu que é falho, porque nós somos falhos e miseráveis e necessitados da presença de Deus. E neste momento eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que nos tem feito, pelas bênçãos e misericórdias que nos tem concedido cada dia mais, ó Pai. Seja com cada um dos seus filhos, abençoando, guardando, livrando de todo mal, ó Pai. Senhor, que essa palavra possa tocar no íntimo de cada coração, Pai, onde eu não posso chegar, mas o Senhor pode, porque essa palavra não é minha, mas é sua, Pai. Senhor, toque em cada coração e que venhamos praticar isso, praticar o arrependimento e buscarmos cada dia mais a sua presença e nos dedicarmos mais a Ti cada vez mais, Senhor. Seja com cada um dos seus filhos, abençoando, livrando de todo mal, ó Pai. Nos dê uma noite abençoada na sua presença. Eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa ser abençoado por mais essa palavra e você possa vir a entender que o arrependimento é um ponto fundamental das nossas vidas, é um ponto necessário das nossas vidas. Que você possa ser abençoado grandemente por essa palavra da parte de Deus. Que Deus seja convosco, que Deus te abençoe. Amém.